Olá, eu sou Anderson Santana, sou estudante de jornalismo na Universidade Federal da Paraíba, no campus João Pessoa, aqui no Brasil. Faço parte do capítulo brasileiro da Internet Society e estou aqui para tratar um pouco do que foi aprendido durante o curso, oferecido pela ISOC, que falaram um pouco sobre a governança da internet, sobre esse espaço democrático que é a internet. Então aqui nesse espaço aberto que é essa instituição, em comparação com esse espaço que é a internet, é um ambiente livre, aberto, para que todos possam circular tranquilamente, livremente. Mas o que é que acontece muitas vezes, devido à falta que ainda muita gente não está conectada, quase a metade da população no mundo ainda não tem acesso a essa ferramenta, e outra parte que utiliza, mas utiliza em espaços abertos, que são espaços públicos, não tem em suas residências devido ao alto custo, o valor elevado para ter esse recurso em sua casa. Então a gente pensa a internet como um espaço democrático, livre, assim como um ambiente no meio físico aberto, um espaço público, mas a gente tem que pensar também que muita gente não tem acesso a essa ferramenta ainda, Então trabalhar em cima disso, o que vem se buscando através de iniciativas entre parcerias públicas e privadas, instituições, organizações não governamentais, empresas, é justamente levar a todos e todas o acesso à internet. E aí quando a gente conquista essa questão, a gente já tem a questão do uso dessa ferramenta, que não só para estudos, para compartilhamento de informações, para acesso a notícias e diversos conteúdos, mas também um espaço participativo, um espaço democrático. Então, quando a gente pensa isso, a gente pensa também a questão do multissetorialismo dentro da governança, que a tomada de decisões deve ser justamente a partir dessas diversidades de grupos, que desde das diversas diferenças que existem na nossa sociedade, os grupos, desde étnicos, religiosos, raciais, gêneros, de orientação sexual, então também da questão de igualdade social. Então todos esses grupos precisam ser contemplados na tomada de decisões, e aí impede igualdade junto com empresas, governos, instituições, o setor técnico, para que a gente possa assim tomar as decisões que contemplem o maior possível de diversidade, representar essas pessoas, essas entidades, esses setores da sociedade, para que a gente possa conseguir o que vem conseguindo cada vez mais, que é um espaço democrático, um espaço pluriparticipativo, onde as pessoas com deficiência visual, com deficiência intelectual, em espaços distantes, nos rincões do país, distantes dos grandes centros, tenham também participação nas tomadas de decisão. Então essas pessoas também possam usufruir desse recurso tão benéfico que é a internet. Então quando a gente trata justamente disso, desse multissetorialismo, dessa representatividade, a gente fala também de uma questão de igualdade, que é que todo mundo tem o direito de usufruir e também de discutir, debater, participar e ser representado nessa tomada de decisões. Então é isso que vem sendo feito nos fóruns de governança, sejam nacionais, sejam regionais, sejam globais. É isso que vem sendo feito também dentro dos espaços acadêmicos, dentro das organizações não governamentais, dentro dos governos, e isso precisa estar cada vez mais em consonância com os anseios da sociedade como um todo. Então a gente pensa nisso e pensa também no uso que vem sendo feito da internet quando se trata de um direito humano básico, que é a liberdade de expressão, o acesso à informação, que é o artigo 19, que está lá na Carta Magna de Direitos da Organização das Nações Unidas, a ONU. Então quando a gente fala desse artigo 19, que é o direito humano básico ao acesso à informação, à liberdade de expressão, a gente também trata dessa questão de representatividade. É você ter ali o direito de se expressar, de denunciar, de ser representado, de reclamar, Por exemplo, em questões de governos totalitários que impedem
essas participações. Então é você poder usar esses espaços para justamente isso. Então, quando a gente fala de compartilhamento de informações, de notícias, é também o acesso ao conhecimento, é a disseminação de conhecimento que é feito nesse espaço, que é a internet. Então, fomentar cada vez mais esse espaço, possibilitar isso, é também uma garantia de direitos. E aí, quando a gente fala nessa era que a gente vive de fake news, de compartilhamento de informações duvidosas, é justamente isso, é a partir do conhecimento, é a partir das informações, as pessoas tendo cada vez mais esse empoderamento, esse entendimento, que a gente vai reduzindo esse compartilhamento de informações falsas, duvidosas, que causam um grande prejuízo à nossa sociedade. Então a gente tem que ter muito cuidado com relação a isso, quando a gente fala de liberdade de expressão, de compartilhamento de informações, de acesso à informação, mas quando isso vai além, quando isso entra no âmbito da discriminação, do discurso de ódio, do preconceito, da intolerância, aí isso já não faz mais parte da liberdade de expressão. Isso já compõe uma violação de direitos, né? Então você tem anteriormente uma garantia de direito à sua liberdade de expressão, mas quando você entra no que diz respeito ao que tem acontecido muito na internet, que é o cyberbullying, é o discurso de ódio, aí isso já viola. E a gente tem que ter uma garantia, a gente tem que ter não só a consciência social, que a gente não pode fazer esse tipo de coisa no ambiente físico, mas também no ambiente virtual, mas também que isso traz implicações, e essas implicações são sim violações que podem ter um resultado no que diz respeito a responder judicialmente por isso. Então nós precisamos cada vez mais empoderar, trabalhar essas questões para que nos espaços públicos, nos espaços, nas instituições de ensino, nas escolas, com os adolescentes, também nas empresas, para que a gente reduza esse tipo de violações na internet, que é algo que tem sido muito corriqueiro. Então falar de liberdade de expressão, de garantia de direitos, de representatividade, é também de falar de consciência no uso dessa ferramenta, já que nós fazemos parte de uma parcela que tenha esse acesso, enquanto uma outra ainda não tem. Então esse é o meu recado, essa é a minha mensagem. Eu agradeço muito à Internet Society por possibilitar um grande entendimento, e isso é apenas uma pequena contribuição. Obrigado.